Pessoal, vamos reagir a esse vídeo aqui. A geração mais solitária da China. Esse canal aqui é do Rota Asiática. O vídeo foi postado 2 semanas atrás. Família, eu quero falar uma coisa pra vocês, mano. Eu acho que simplesmente não vai ter mais vídeo esse mês, rapaziada. Por quê, rapaziada? Porque a minha internet vai acabar, entendeu, família? E talvez daqui mês que vem eu volto, família. Vou ficar uns 3 dias sem ter. Vou ficar daqui pra 3 dias. Não vai ter mais conteúdo pro canal que eu vou ficar sem internet, tá, rapaziada? Talvez daqui mês que vem eu volto, família. Vambora pro vídeo. Imagina viver num país com 1,4 bilhão de pessoas e ainda assim falecer completamente sozinho, Ô louco. sem que ninguém perceba. Parece meio impossível, né? Mas isso tá acontecendo agora na China. Milhares de pessoas, jovens e idosos, Caralho, a China tá ficando pior que o Japão, velho. Porra. vivem isolados em apartamentos minúsculos nas maiores cidades do mundo. O mais assustador é que muitos só são descobertos semanas depois de falecer, quando já tá chamando a atenção dos vizinhos. A China sempre foi conhecida pelas grandes famílias, famílias unidas, com várias gerações morando juntas. Mas parece que alguma coisa mudou, e mudou rápido demais. Hoje, mais de 125 milhões de chineses vivem completamente sozinhos. E até 2030, esse número pode chegar a 200 milhões de pessoas. Nesse vídeo, Mas sendo um país bem grande, a China, né? Pessoal tudo solitário, cara. a gente vai entender como que um dos países mais populosos do planeta se transformou num lugar onde milhões vivem como se fossem invisíveis. Você vai descobrir o que levou a China até esse ponto, vai conhecer um aplicativo bizarro chamado Você Está Morto, que se tornou febre por lá, e vai entender por que o governo chinês está desesperado tentando resolver esse problema antes que seja tarde demais. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e seja bem-vindo à solidão na China. Para você entender a gravidade da situação, deixa eu te mostrar uns números aqui que são bem difíceis de acreditar. A população da China está encolhendo. Pela quarta vez seguida, o país perdeu milhões de pessoas. Só em 2025 foram quase 3,4 milhões de pessoas a menos. Num país gigante como a China, isso pode até não parecer muito, mas é o sinal de uma crise que vem crescendo há décadas. Cerca de 125 milhões de chineses vivem sozinhos hoje. Para você ter uma ideia melhor, isso é quase a população inteira do Japão vivendo isolada dentro da China. E até 2030, esse número pode saltar para os 200 milhões. Seria praticamente você ter uma em cada 5 casas chinesas com uma única pessoa vivendo só. E não são apenas idosos ou pessoas que não têm família. Cerca de 1/3 dessas pessoas que vivem sozinhas são jovens entre 20 a 39 anos. Gente que deveria estar no auge da sua vida, construindo família, fazendo amigos, vivendo a vida. Mas elas preferem, ou muitas vezes são forçados a viver isolados. Mais de 20% da população chinesa tem mais de 60 anos. E cerca de 25% desses idosos relatam que sentem solidão em algum grau. São milhões de pessoas chegando ao fim da vida sem ter ninguém por perto. Como que a China chegou a esse ponto? Quando a gente vê isso daqui, essa situação, Cara, eu sou mais isolado do mundo, cara, mas será que da minha vida toda eu vou ficar sozinho pelo mundo mesmo, cara? Eu fiquei imaginando isso igual os asiáticos, cara. parece um absurdo, né? Mas isso não aconteceu do dia para a noite. E é isso que eu preciso te mostrar. Como que a China chegou a esse ponto. Para entender essa crise, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Algumas décadas atrás. Você provavelmente já ouviu falar da política de filho único. Durante décadas, o governo controlou com mão de ferro quantos filhos cada família poderia ter. A ideia era conter o crescimento populacional. E funcionou. Só que funcionou até demais. O resultado foi uma geração inteira de Parece os soldados norte-coreanos, cara. As ideias, mano. filhos únicos que cresceram sem irmãos, sem primos próximos
sem aquela rede familiar grande que sempre foi o coração da cultura chinesa. Essas pessoas hoje são adultos e não têm com quem dividir esse peso de cuidar dos pais, e quando esses pais partem para uma vida melhor, digamos assim, os filhos ficam completamente sozinhos. Mas não é só isso. A China passou por uma urbanização extremamente acelerada. Em poucas décadas, milhões de pessoas saíram do interior e foram para grandes cidades em busca de trabalho e condições melhores de vida. Cidades como Xangai, Shenzhen e Pequim explodiram em população. Começaram a ter gente demais. Só que essas pessoas migraram sozinhas. Elas deixaram para trás as suas famílias, suas raízes, tudo o que elas conheciam como lar. E o que elas encontraram nessas cidades foram apartamentos minúsculos, jornadas de trabalho muito exageradas e um custo de vida Olha o muito quanto alto. de gente, olha o quanto de gente, mano, que tem nessas cidades aí, cara, da China, mano. Muita gente, hein, cara. Não sobrava tempo para fazer amigos. Não sobra dinheiro para construir família. Não sobra nem energia para manter contato com quem ficou para trás. E veja bem, a tradição chinesa sempre foi muito de famílias multigeracionais. Você tem avós, pais, filhos, todo mundo morando junto, ou pelo menos bem perto ali entre si. Só que nas megacidades modernas isso simplesmente desapareceu. Cada um vive a sua vida, na sua caixinha, trabalhando o tempo inteiro e voltando para casa exausto só para dormir um pouco e recomeçar no dia seguinte. Ah, tinha que ser anúncio lixo, cara. Sai daí. E foi aqui que surgiu um fenômeno que ganhou bastante força entre os jovens chineses nos últimos anos. Eles chamam ele de lying flat. Em português seria algo como deitar e desistir. É basicamente uma rejeição ativa desse modelo de vida insano. Jovens que simplesmente desistem de competir, de trabalhar até exaustão, de tentar comprar um apartamento que eles nunca vão conseguir pagar. Eles escolhem viver com o mínimo. Trabalham só o necessário e vivem sozinhos, desconectados de tudo. Eu sei que você entende o quão ruim é você trabalhar o mês inteiro e o seu dinheiro não render quase nada porque tá tudo muito caro. Você precisa trocar de celular, mas não consegue devido ao preço. Quer comprar uma roupa legal, mas também não consegue. Vamos pular esse anúncio aqui. Vamos voltar ao que interessa lá. Porque pra eles, meio que não vale mais a pena você trabalhar muito e no fim do mês o seu dinheiro não valer praticamente nada. Você ter um custo de vida muito alto, trabalhar pra caramba e ainda não ter uma vida digna como seus pais tinham. E eu sei que você sabe exatamente como é isso. E aqui vem a parte mais pesada. Na China, assim como no Japão, existe um fenômeno que ganhou até um nome próprio. São as mortes solitárias. Pessoas que acabam falecendo dentro de casa e ninguém percebe. Durante dias, semanas, às vezes até meses. As histórias que circulam nas redes sociais chinesas são de arrepiar. Idosos que são descobertos só quando passam muito tempo e os vizinhos percebem. Jovens profissionais que acabam indo para uma melhor de tanto trabalhar e só foram encontrados quando o chefe ligou preocupado. Durante o lockdown de Xangai em 2022, quando milhões de pessoas ficaram trancadas Época que surgiu o coronavírus aqui no Brasil, cara. Coronga. em casa por meses, os índices de solidão saltaram de 50% para 65% em alguns casos. As pessoas estavam literalmente presas em seus apartamentos e muitas nem tinham com quem conversar. Esse medo de partir para uma melhor sem que ninguém perceba se tornou algo muito comum entre os chineses. É um assunto constante das redes sociais. Existe até um pouco de humor negro, mas também tem ansiedade. Tem gente fazendo piada para tentar lidar com medo. Só que no fundo todo mundo sabe que isso realmente acontece. E foi justamente desse medo que nasceu algo completamente bizarro e que eu duvido que você conheça algo assim. Em maio de 2025, um aplicativo foi lançado na China com um nome que vai te chocar bastante. Você está morto? Parece uma coisa meio de piada, né? Mas isso aqui é sério. O aplicativo funciona assim. Você precisa fazer um check-in a cada 2 dias, confirmando que você está vivo. Se você não fizer isso, o aplicativo vai ficar mandando alertas para os seus contatos de emergência, avisando que algo pode ter acontecido com você. Quando foi lançado, muita gente achou que era uma pegadinha, algo assim.
Mas em janeiro de 2022, o aplicativo simplesmente viralizou. Muita gente começou a baixar. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou rapidamente o aplicativo pago mais baixado da China. E quem são as pessoas que baixam um aplicativo com esse nome? Pessoas que moram sozinhas, introvertidos, desempregados, pessoas com certos tipos de crises e problemas também, gente que realmente tem medo de acabar acontecendo isso com elas. Os desenvolvedores já anunciaram que vão mudar o nome do aplicativo para algo menos pesado. Tipo, Are you okay? Ou Você tá bem? Mas o fato é que milhões de chineses baixaram esse aplicativo e inclusive pagaram por ele. E o relato dos usuários é de partir o coração. Tem gente dizendo, esse app me faz me sentir mais vivo. E outros falam, agora eu tenho menos medo de que isso aconteça comigo. Pensa bem, a solidão chegou num ponto tão extremo que as pessoas precisam pagar por um aplicativo que confirma se elas ainda estão vivas. Isso daqui não é sobre tecnologia, tá entendendo? É sobre um medo coletivo. É sobre milhões de pessoas que vivem com essa sensação de que se acontecer alguma coisa com elas, ninguém vai notar. E isso é um medo que assusta muito o ser humano. E esse não é mais um problema invisível. O governo chinês já está vendo a solidão como uma ameaça direta à estabilidade social do país. Pensa comigo, a população está encolhendo. O desemprego entre jovens já é muito grande. Casamentos e nascimentos caíram para mínimas históricas. E milhões de pessoas simplesmente escolheram viver sozinhas, isoladas. O governo não podia ficar parado diante disso. Ele lançou programas comunitários para idosos, criou aplicativos de companhia com inteligência artificial, está tentando incentivar casamentos e natalidade com propagandas e até benefícios financeiros. Só que aqui existe uma contradição muito grande. O governo promove a ideia de famílias fortes e unidas, mas o modelo econômico que eles construíram, que é dessa China aí urbanizada, com jornadas de trabalho muito grandes, um custo de vida muito alto nessas cidades, cria justamente o oposto. Ele cria isolamento de pessoas. As pessoas deixam de ser seres humanos e passam a ser só engrenagens do sistema. É como tentar apagar um incêndio enquanto você joga gasolina no fogo. Essas botas de anúncio sempre vão atrapalhar mesmo. Sai daí. E a solidão não é só uma questão emocional. Ela afeta diretamente a saúde das pessoas. Idosos que vivem sozinhos têm mais quedas, têm mais problemas de saúde que poderiam ser evitados se tivessem alguém por perto. Os problemas entre jovens também dispararam muito. Durante a pandemia, a solidão deles quase que duplicou. A tecnologia até ajuda um pouco. Videochamadas, redes sociais, aplicativo de delivery. Mas, no fim, nada disso substitui essa conexão humana, de verdade, da vida real. E os ambientes urbanos são muito precários. Eles só pioram tudo. As pessoas não se importam tanto com quem você é. Elas só estão de passagem ali vivendo as suas vidas. E tem um lado dessa crise que praticamente não é falado. O impacto econômico. A China construiu toda a sua economia moderna em cima de uma força de trabalho muito grande. Milhões e milhões de pessoas trabalhando, produzindo, consumindo também. Eles têm um mercado muito forte. Mas o que acontece quando uma parte considerável dessa população simplesmente desiste de participar disso? Os jovens que adotam esses movimentos de desistência não estão comprando apartamentos, não estão tendo filhos, não estão consumindo como as gerações anteriores consumiam. Eles vivem com o mínimo possível, e isso impacta muito a economia. O mercado imobiliário chinês já está enfrentando uma crise histórica. Prédios inteiros ficam vazios porque ninguém tem dinheiro ou interesse em comprar. Empresas que dependiam do crescimento populacional agora precisam se reinventar completamente. E os idosos que vivem sozinhos? Bom, muitos deles têm uma aposentadoria bem modesta, até suficiente para sobreviver, mas não para movimentar a economia. Eles não viajam, não compram muita coisa, não investem, eles só existem. O governo chinês sabe que isso daqui é uma bomba relógio. Uma economia não cresce sem pessoas participando de forma ativa nela. E quando você tem 125 milhões de pessoas vivendo isoladas, esse impacto é muito grande. E novamente, o mais irônico disso daqui é que foi o modelo econômico chinês que criou essa situação.
O foco obsessivo em crescimento, em produtividade exagerada, em números e muito dinheiro, acabou destruindo aquilo que sustenta a sociedade, as relações humanas. Tem um termo que começou a ser usado entre especialistas chineses, que é a geração perdida. São jovens que cresceram como filhos únicos, que migraram para cidades grandes, que foram prometidos um futuro brilhante se eles trabalhassem duro o suficiente. Mas quando chegaram lá, descobriram que não importa o quanto eles trabalhem, eles nunca vão conseguir comprar um apartamento. Nunca vão ter estabilidade. Nunca vão ter tempo para construir uma família. Essa geração viu os pais sacrificarem tudo por praticamente nada. Eles viram o sonho chinês se transformar num pesadelo de trabalho sem fim e de solidão. E muitos simplesmente desistiram. O Lying Flat não é só sobre preguiça, cara. É uma forma de protesto. São pessoas que optaram sair do sistema porque eles não oferecem nada além de cansaço. O problema, novamente, é que quando você tem milhões de pessoas fazendo isso, você não tem quem cuide dos idosos e você não tem quem sustente a economia. Não dá para uma nação assim conseguir chegar no futuro. A China tá literalmente perdendo uma geração inteira. E diferente de uma guerra ou de uma catástrofe natural, isso tá acontecendo em silêncio, dentro de apartamentos trancados. Será que esse vai ser o fim da China? Será que tem uma solução para tudo isso? Sinceramente, eu não sei. E ninguém sabe. O que dá para dizer é que a solução não vai vir de cima para baixo. Não vai ser o governo criando programas sociais. Não vai ser um aplicativo, nenhum aplicativo, na verdade. Não vai ser campanha publicitária. A solução, se existir, vai ter que vir de uma mudança na forma como as pessoas vivem, na forma como a própria sociedade chinesa se organiza, dos valores que a gente coloca em primeiro lugar. No fim das contas, a China está vivendo um paradoxo bem assustador, e isso serve de alerta pra gente também. É um dos países mais populosos do planeta, cara. Tem cidade com mais gente do que países inteiros. Só que muita gente vive completamente sozinho e invisível. Será que esse é o futuro que nos aguarda? Enfim, comenta aí embaixo o que você acha de tudo isso. A gente vai continuar conversando sobre isso aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Clica aqui no link da descrição. Cara. Eu pensei que a China, cara, mas tipo, é um país evoluído, a China é um país evoluído, que estão fazendo tecnologias pro futuro. Cara, é bizarro assim, um país grande você vê que na verdade as pessoas só ficam mais em casa, cara. Tá bem pior que Japão, cara, isso daí, mano. Cara, o que que tá acontecendo com a Ásia, velho? O que que tá acontecendo com a Ásia, mano? Eu acho meio estranho essa parte da questão aí, mano. Por que que os asiáticos vivem mais solitária e... Cara, é uma coisa que eu não consigo entender, né, cara? Bom, mas é isso, mano. Bom, rapaziada, pra quem chegou por aqui, é... Amanhã... Pera aí, deixa eu ver o que é isso aqui. Assisti 24 horas da TV Coreia do Norte, foi assustador. Acho que a parte do vídeo, sei lá, amanhã nós também nós reage esse vídeo aqui. E amanhã vamos reagir esse daqui também, rapaziada. O lado obscuro é trabalhar no Japão. Amanhã nós vamos reagir esse vídeo aqui, rapaziada. E bom, é isso, rapaziada. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal e ativa as notificações que eu tô ficando por aqui, entendeu, família? Aproveita e reagir meus vídeos aí, porque esse mês aí eu vou ficar sem internet, né, cara? Fazer o que, né, bichão? Mas aproveita aí, assiste esse vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis, tamo junto, rapaziada. Forte abraço pra quem chegou aqui, entendeu? É nóis.